Olá, canceriano, canceriana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Câncer. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia do futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei trazer um anjo, um arcanjo, que irá reger esta mesa, bem como uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você canceriano, um presente para você canceriana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do 9 de copas. Na casa 2, a energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 3 de paus. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do 9 de paus. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas, sobre o 9 de copas. Nós temos o arcano maior de número 14, a temperança. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o arcano maior de número 17, a carta da estrela. Gratidão. Sobre o 3 de paus, nós temos a energia do 2 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 4 de copas. Gratidão. Sobre o 10 de paus, na casa 3, nós temos o 3 de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 8 de copas. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Então vamos ampliar um pouco mais sobre a energia do 9 de copas. Nós temos a carta dos livros. Sobre o 3 de paus, nós temos a carta dos jardins. E sobre o 10 de paus, nós temos a carta da chave. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, a energia do presente será regida pela carta 9 de copas. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta dos livros. O 9 de copas é uma carta que está ligada diretamente à satisfação, a ter tudo de melhor que a vida possa nos oferecer, né? Há uma energia aqui de saciedade emocional, dos nossos desejos sendo realizados, mas que você precisa compartilhar a tua sorte com outras pessoas. Mas como assim, Vinícius? Como compartilhar a minha sorte com os outros? O 9 de copas requer que a gente esteja aqui no nosso presente cercado de pessoas amigas, porque são os amigos que abrem portas, querendo ou não, os amigos de cunho espiritual e os amigos terreno. Então, há essa energia aqui na casa 1, pedindo mais conexão com os amigos,
para que esses amigos também saibam, dos teus desejos, das tuas intenções e te ajude na realização e na materialização desses desejos. Nós temos os livros, trazendo papéis, documentos, contratos, estudo, leitura, uma sabedoria interna que há dentro de você. Então você precisa também compartilhar a tua sorte com as outras pessoas. Mas não é a todo mundo que nós contamos, as nossas metas e os nossos desejos ou os nossos sonhos. Então tenha um pouco de cuidado, sinta no seu coração quando você deve fazer essa revelação ou não. Mas nós temos aqui os risos, como eu disse anteriormente, as folias, os prazeres, como se nós estivéssemos aqui somando bênçãos com outras pessoas, porque nós estaremos cercados de amigos e de muita boa sorte. É isso que o tarot está dizendo. Abaixo dessa energia, nós temos a energia do arcano maior de número 14, a temperança. E a temperança, ela traz aqui o aspecto do signo de Sagitário, uma influência desse signo sobre nós, pedindo um pouco de moderação, para que a gente possa evitar excessos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo. Aqui nós temos que focar nas nossas virtudes, em vez de focar nos nossos vícios, como se houvesse a necessidade de encontrar um meio termo, ou de misturar aqui muitas abordagens diferentes, ser um pouco eclético, eclética, trazer mais fluxo, mediação, para que a gente possa criar algo ou alguma coisa maior do que a soma, dessas duas partes. Há um processo aqui de unificação de forças opostas, como esta energia dos amigos, para que a gente possa criar algo ou alguma coisa. Porque o tarot está dizendo aqui que há um anjo no meio do nosso caminho, mas que a gente tem que se permitir trazer o olhar, o foco para nós e observar dentro de nós as nossas qualidades e não apenas os nossos defeitos. Atrelada a essa vibração, nós temos a carta da estrela, que traz a influência, ou a energia, a vibração do signo de Aquário sobre nós, o arcano maior de número 17, que fala sobre a cura, a renovação e o rejuvenescimento. É como se houvesse aqui no presente a paz, a harmonia, é como se nós estivéssemos interessados em terapias e espiritualidade, e se você trabalha com essas questões, expanda, porque há aqui um reconhecimento em relação a essa energia e a essa vibração. Nós temos também, através da carta da estrela, a calmaria após o sofrimento, como se nós estivéssemos também encontrando um caminho através da espiritualidade. Há muita esperança e o tarot diz assim, que nada é impossível. Há muita boa sorte, muita luz e todas essas questões atreladas às nossas amizades, tá? Então tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o 3 de paus e a carta dos jardins, que diz assim, tudo que nós plantamos, nós iremos colher. É uma energia de colheita. Então, o que nós plantamos lá no passado, consequentemente, nós iremos colher no futuro. Então, há aqui novas oportunidades a partir daquilo que nós plantamos. Mas o tarot está dizendo que nós temos que pensar a partir deste momento de forma grandiosa e fazer planos, sim, e fazer planos para o futuro, porque há aqui um trabalho, por exemplo, por conta própria, dando lucro, onde a gente tem uma importante visão, mas que a gente precisa sair aqui dessa zona de conforto. Nós devemos pensar grande, porque o 3 de paus é energia de liderança. É como se nós estivéssemos aqui liderando também outras pessoas nos negócios. Então a gente deve trazer essa expansão, sair da zona de conforto e buscar aquilo que
nós almejamos. Então, o universo tem que entender qual é a nossa intenção, qual é a nossa ação, o que nós plantamos. Então, a gente tem que sair dessa zona de conforto, porque se nós ficarmos aqui esperando, nada irá acontecer. A gente tem que fazer o movimento, dar o primeiro passo, e a partir do primeiro passo, as coisas irão chegar até nós. Só há mudança se você se permitir as mudanças. Abaixo dessa energia, nós temos a conexão com novas pessoas, porque nós temos o 2 de copas e nós temos o 4 de copas. Primeiro vamos compreender o 2 de copas, porque nós temos que soltar as mágoas. O 4 de copas pede para que a gente solte toda e qualquer mágoa do passado. Porque se a gente estiver revisitando essa energia que traz o sentimento de mágoa em nós, nós não vamos nos permitir para essa nova conexão. Nós não vamos nos permitir, por exemplo, para um novo amor, para uma nova união, né? Aqui há essa conexão com o novo, com a sensação de cura que virá através do amor. Como se nós estivéssemos aqui vendo ou nos vendo refletido nessas outras pessoas. O 2 de copas são almas gêmeas que se encontram, são dois corações, né, que se encontram para ver uma manifestação. E essa manifestação, ela traz a consciência espiritual. É como se nós nos conectássemos com pessoas que nós já conhecêssemos há algum tempo, através da conexão, através do coração. Porque as almas aqui se reencontrando, para que haja, como eu disse, essa conexão com o nosso campo espiritual. Mas para isso nós devemos soltar essas mágoas antigas que traz aqui a energia de negação sobre nós, desânimo, decepção, e aí a gente perde oportunidades, porque a gente está vivendo na tristeza e no passado. Há uma energia de estagnação, como se nós nos fechássemos para o amor. E não é só a questão do amor carnal. Eu estou falando aqui de um amor incondicional, do amor que traz a elevação espiritual. Então, cuidado com essa energia, com essa vibração, porque nós estamos trazendo a sensação de aborrecimento, a sensação de falta de sorte. A gente precisa deixar isso no passado e focar no novo e trazer expansão. Olha aqui, o universo está querendo colocar novas possibilidades em sua mão. Saiba também receber, agradecer, mas se você estiver atrelado a sentimentos de mágoa, de não pertença, solte para que a gente possa vibrar em relação às novas frequências, às novas energias que irão chegar até nós. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 10 de paus sobre a energia da chave. O 10 de paus traz os fardos, as responsabilidades, é uma bagagem pesada, né, sobre os nossos ombros. Há uma energia aqui de opressão, onde tem outras pessoas dependendo diretamente de nós. E nós carregamos muito peso nos nossos ombros. É uma energia ao qual nós nos sentimos sobrecarregados, sobrecarregada e incapaz de enfrentar essa opressão. Mas muito desta energia foi feita escolhas por nós. Então, se nós escolhemos carregar peso, carregar fardos que não é nosso, nós também podemos escolher soltar esses fardos. O que é que te impede de soltar esse peso que há sobre você? Porque aqui nós temos a chave, você trazendo abertura, porta, trazendo movimento. A chave também traz o aspecto da casa, do nosso espaço físico. Então, muitas dessas responsabilidades estão dentro do nosso lar. Então, não se sinta incapaz de enfrentar as opressões. O desafio aqui é superar os nossos limites. O desafio aqui é assumir esses fardos. Sim,
os fardos existem, mas eu preciso aqui dialogar, falar, né, chegar a um comum acordo, dizer que isso aqui não faz sentido para a minha energia, para a minha vibração e dizer também não. Então, há necessidade de externar, de se comunicar com as outras pessoas que são dependentes de você. Abaixo desta energia, nós temos o 8 de copas, trazendo aqui o aspecto de uma procura de uma verdade de cunho espiritual. Volto a repetir, nós precisamos deixar algo do passado no passado. É esquecer o passado e seguir em frente. Há uma sensação de abandono. Por quê? Porque você está olhando para fora. E toda vez que você olha para fora, você sente esse abandono. Você sente o vazio que há dentro de você. Há a necessidade de mergulhar no teu eu, né? E observar que vazio é esse. O tarot está dizendo aqui que você não depende de nada e nem de ninguém. Você está olhando apenas para o ponto errado. Procure uma verdade, mas procure a verdade no teu eu interior. Vá em busca dessa nova jornada que está dentro de você e não fora de você. Então, se você sente aqui que algo está faltando e que você vai em busca de uma peregrinação, na realidade você está olhando apenas para o ponto errado. Reverta essa situação, olhe para dentro, se priorize, se coloque em primeiro lugar, que gradativamente as coisas elas irão mudar. Atrelada a essa energia, nós temos o 3 de espadas. O 3 de espadas traz o Anahata Chakra, o chakra do coração. Tudo que está ligado ao nosso coração está ligado ao nosso campo mental. Então, o 3 de espadas traz a tristeza, o sofrimento existencial. É como se esse sentimento ele estivesse enraizado no nosso subconsciente, no nosso campo mental. E aqui traz a angústia pelo sofrimento de uma outra pessoa ou de uma atitude que gera isso no nosso campo mental. Toda vez que esse pensamento vier até você, quando você estiver aqui no seu cotidiano fazendo algo ou alguma coisa, preste atenção nele. Coloque o dedo nesta ferida e traga a cura, porque só através da observação, da atenção, é que a gente solta todo e qualquer sofrimento. Não passe por ele, dê atenção, mergulhe nele, pergunte o que é que você tem para me ensinar. E a partir daí vai haver essa energia aqui, onde você tem que enxergar a dor do outro, né? Que foi provocada em você, mas essa dor é sua, não é do outro. Você está apenas se identificando. Então, cuidado com essa percepção, cuidado com essa dor, porque esse sofrimento ele está te oferecendo cura e redenção. São verdades duras, verdade que dói. Você sente o seu coração partido, porque nós estamos falando no aspecto ar, que machuca o aspecto ar, que é o nosso coração. Observou, colocou o dedo na ferida, curou. Não é simples, mas você tem que encarar de frente esse sentimento gerado pelo teu campo mental. Não se identifique com a mente, porque ela não é você. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo. O anjo, o arcanjo que vai reger esta leitura é o arcanjo de número 68, Raburriá. Acredito que essa seja a pronúncia, né, do nome desse anjo, deste arcanjo. Arcanjo de número 68, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 105. E a mensagem diz o seguinte: este anjo protege o cultivo das plantas e a fecundidade.
Com a ajuda deste anjo, terá sempre novas portas abertas e conhecerá as pessoas certas. Invoque este anjo para proteger sua saúde. Mantenha contato com a natureza. Rabu-Riá, arcanjo de número 68, salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 105. Como indicação de leitura, eu trago o livro do Krishnamurti, Seu Universo Interior, Você é a História da Humanidade. Para aquelas que não conhecem o Krishnamurti, ele nasceu na Índia em maio de 1895, e faleceu em 17 de fevereiro de 1986. Ele foi filósofo, escritor e educador e fundou, juntamente com a Sociedade Teosófica, a Ordem Internacional Estrela do Oriente. Após a morte de um de seus irmãos, decidiu desligar-se da ordem e passou a ser conhecido como um guia espiritual, apesar de sempre ter recusado esta autoridade, não aceitando inclusive discípulos. Não pertencia a nenhuma organização religiosa, nem estava associado a qualquer escola política ou pensamentos ideológicos. Ele diz assim, sobre a questão do pensar: o correto pensar vem por meio do autoconhecimento. O autoconhecimento não se baseia em nenhuma fórmula, é por meio da consciência constante e dos nossos pensamentos e sentimentos, de nossas ações e reações, e de todos os opostos que se encontram dentro de nós, que vem o autoconhecimento, do qual surge o correto pensar, o correto compreender. O correto pensar exige uma ocupação correta e uma ação que não seja excludente, porque o autoconhecimento não é um conhecimento intelectual que é separativo, limitado, estreito. Na compreensão de si mesmo está a compreensão do todo. E ele diz mais: a verdade não é algo misterioso. A verdade está onde você estiver. A partir dali, você pode começar. A verdade é que sinto raiva, sinto ciúmes, sou agressivo, brigo. Isso é um fato. Assim deve-se começar, apontando-se de modo muito respeitoso a partir de onde nos encontramos. Por isso que é importante conhecer a si mesmo, ter um completo conhecimento de si mesmo, não a partir de outras pessoas, de psicólogos, especialistas no campo cerebral e etc. Mas sim compreender quem você é, porque você é a história da humanidade. Se souber como ler este livro, que é você mesmo, então compreenderá todas as atividades, brutalidades e imbecilidades. Compreenderá todas as atividades, porque você é o resto do mundo. E ele diz assim: só existe a realidade, o Supremo Único, só existe uma humanidade e uma justiça, e o caminho para a sua realização não passa por nenhum outro lugar, por nenhuma outra pessoa senão por si mesmo. Busque sua própria libertação, e então libertará o mundo de suas confusões e conflitos, sua dor e antagonismo, porque você é o mundo. O seu problema é o problema do mundo. Se você se apegar às suas crenças, à sua nacionalidade, às suas posses, a seus líderes, criará um mundo de confusão e conflito, de seitas, de preconceitos raciais e religiosos, de fronteiras econômicas e ideológicas, levando sempre à separação, criando animosidade, multiplicando catástrofes. Neste livro, o Krishnamurti, ele vai trazer várias reflexões. Na realidade, são perguntas, por exemplo, a voz da realidade, a raiva e a intolerância, o que é consciência. Então, ele vai trazer algumas respostas a algumas perguntas, São 90 pontos, 90 perguntas aqui direcionadas a ele, que ele vai responder ao desenrolar do livro. São palestras que ele deu e que eu acho assim, muito interessante para que a gente possa nos aprofundar na filosofia do Krishnamurti, mas também trazer algumas compreensões para o nosso eu interior.
Ele também tem o livro da vida, que traz 365 meditações diárias. Gosto muito da energia e da filosofia do Krishnamurti e trago essa leitura como recomendação. Deixarei aqui na descrição desse vídeo o link para o livro, bem como o tarô de Waite e o baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.